Olá pessoal, como é que vão vocês? Deus abençoe, um ótimo sábado, um ótimo dia para vocês. Hoje eu quero falar sobre a humildade cristã. A humildade cristã. A humildade é um dos fatores mais pertinentes, contundentes, emanentes, transcendentes para o caráter do cristão. Quando eu falo humildade, humildade é você ser como Cristo é. Humildade é você se abster da arrogância, da soberba, da altivez. Claro que o fato de você ser humilde não significa dizer que você vai ser besta, que você vai ser um tolo, que você vai ser conveniente, que você vai ser passivo. Não tem nada disso. Humildade não tem nada disso. Que as pessoas vão fazer você de peteca. Não é nada disso. Humildade é você ser sábio. A humildade é uma das características dos sábios. Veja bem, se por estarmos em Cristo nós temos alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa minha alegria ter o mesmo modo e pensamento e pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, versículo 3 do capítulo 2, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Nós devemos nos despir de todo egoísmo, de todo egocentrismo, de todo orgulho, né? Porque está inerente ao ser humano. Todo ser humano, ele tem um orgulho, né? E o orgulho, ele precisa ser controlado e dosado. E nada melhor, gente, que quando você se humilha diante de Deus, Deus vai lhe exaltar. Humilhar na presença de Deus para que ao seu tempo ele vos exalte. Né? Humilhai-vos na presença de Deus para que ao seu tempo ele vos exalte. Né? Então, veja que o Espírito Santo, leva você à humilhação quando você adora, quando você ora, pedindo perdão dos seus pecados, porque quando você se humilha, Deus lhe enche. É uma atitude tremenda. A humildade é uma atitude tremenda. A humildade é uma atitude impactante, é uma atitude fora do comum, é uma atitude sobrenatural. Quando você humilha diante de Deus, se humilha diante de uma pessoa, né? Deus vai lhe exaltar, aquele que se humilhar. Porque na verdade você não está se humilhando diante da pessoa, você está se humilhando diante de Deus. Quando você pede perdão, quando você reconhece os seus erros, quando você reconhece as atitudes erradas, Deus vai fazer com que você, né, cresça na graça e no conhecimento, porque humildade significa isso. Humildade quer dizer isso. Ele fala o seguinte: não faça por ambição egoísta ou por atitude. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Né? A mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude de Cristo Jesus? Não dá para mencionar nenhum teólogo, nenhum filósofo, nenhum sábio, por mais que tenha comunhão com Deus, não dá para imprimir, falar, dizer, nem mesmo pensar, por mais melhor que seja a elucubração, da grandeza de Jesus, que se fez como homem, e como homem tornou-se servo, e como servo, né, como nós vamos ver aqui, morreu até a cruz para nos dar a vida eterna. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, tem coisas que você se apega que às vezes é um tipo de orgulho. Tem coisas que você se apega que você pode deixar para lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele se esvaziou, ele desapegou e se desvaziou.
Como a Bíblia diz, se alguém te querer te dar a túnica, a capa dele, a túnica, se alguém mandar você caminhar uma milha, caminhe com ele duas, né? Ou seja, dá quem te pedir, né? Faça sempre o bem sem olhar a quem. Não é que você vai fazer coisas que não está no seu poder, não está no seu limite. Você tem que compreender que você tem um limite. Você não vai fazer algo que está fora do seu limite, mas está dentro do seu limite. Quer ver uma coisa? Alguém fala, olha, pastor, ore por mim. Está dentro do limite de qualquer cristão. Olha, pastor, ore para que Deus me dê um, uma faculdade, um emprego, um cargo na igreja, eu quero ser consagrado obreiro, qualquer coisa. Então, você vai estar no seu limite, você pode orar. Você pode até usar essa pessoa, fazer uma campanha para essa pessoa. Quer ver uma coisa que Deus se agrada? Quando você faz uma campanha para uma pessoa que não está no seu radar de amigos. Quando você faz uma campanha para uma pessoa que não está no seu radar de amigos ou de radar de membros. Ou seja, é normal, você deve fazer isso, combater, bom combate na sua família, né, no seu trabalho, na sua casa, né? Agora, você já reparou que poucos cristãos fazem campanha para um vizinho se converter? Poucos cristãos fazem campanha para até um colega de trabalho que não fala, que é de outro setor, que não tem uma comunicação com ele para se converter. Esse é uma das formas de impregnar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é uma forma mais sucinta de se elaborar, né? Então você vai orar para aquela pessoa que está ali no seu trabalho, às vezes é um chefe, às vezes que você quer um chefe, às vezes é o subordinado, porque às vezes a pessoa pensa, quantos chefes cristãos, né? Já vi tantos chefes cristãos que têm subordinados descrentes e vice-versa, né? Então Deus vai lhe dar a estratégia para você orar para que a pessoa se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Então, comece com essa dica. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O alfabeto do homem começa com obedecer. O de Deus, com o alfabeto do homem, melhor, começa com ABCD. O de Deus começa com obedecer. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, né? Ele foi obediente até a morte. Muitos cristãos, eles não conseguem passar por nada. Às vezes é uma prova, ele quer desistir da igreja, às vezes é uma prova, ele quer desistir da vida, às vezes é uma prova que ele passa, ele quer desistir de tudo, né? De tudo. Então, eles não têm a firmeza, a obediência de levar Cristo, né, até o final da sua vida. E o mesmo Cristo, que nosso exemplo tem que ser Cristo, nosso exemplo maior não é Paulo, nosso exemplo maior não é Daniel, o nosso exemplo maior não é Jeremias, não é Isaías, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, nem Moisés. O nosso exemplo maior é Jesus. Então, claro que são homens usados por Deus e pelo Espírito Santo, as obras que eles faziam é como a própria obra de Jesus. O próprio Senhor falou isso. Quando viste a mim, vós viste a mim. Eu vos envio meu nome. Por isso Deus exaltou. Aí o que faz? Quando você obedece, aí tem uma regra de Deus. Quando você obedece, quando você se humilha, quando você tira a soberba do seu coração, ao orgulho, né? Você vai, não paga um mal com mal. Claro, veja bem, eu estou dizendo que você precisa se posicionar de forma correta. Não é você ser besta, não é você ser otário, não é você ser abestalhado. Jesus lhe salvou, não lhe abestalhou. Né? Porque às vezes tem pessoas que confundem uma coisa. Por exemplo, tem 2 versículos que eu acho interessante que o apóstolo Paulo fala. Fala que nos últimos dias haverá homens infiéis, caluniadores, traidores. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, fala, deste afasta-te. E mais logo em Tito ele fala,
ao homem iracundo depois de uma ou outra administração é vital. Por quê? Porque o sábio, o tolo, ele não escuta o conselho do sábio. O tolo, ele vai na sua própria estulícia, no seu próprio conhecimento, na sua própria razão carnal. Ele não ouve a voz de Deus, ele não ouve o Espírito Santo de Deus. Ele não sabe tomar decisão espiritual. E a decisão que ele toma é sempre decisão baseada na carne, na sua axiologia, no eu e todo esse tipo de coisa. Então, o tolo, ele não age pelo espírito, ele age pela carne. Ele não tem a noção do espírito, ele tem a noção da carne. Por isso que você não vai... um ímpio, ele não entende as coisas ele não entende as coisas do espírito, porque para ele é loucura. Você vê que tem cristão que está batendo cabeça dentro da igreja com coisas que é espirituais, crentes de 20, 30, 40, 10 anos, 50 anos, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo falou o seguinte: os gregos pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. O berço da Grécia, filosofia, Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras. E os judeus pedem sinais, Moisés, Abraão, é o estereótipo de cada um. Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para o grego. Tem uma passagem que eu acho linda na Bíblia. Jesus pede para Jesus falando: o que vieste ver no deserto? O que vieste ver no deserto? Um homem com trajes finos? Não. Um homem que se assenta nos palácios reais? Também não. João é profeta. A gente começa a descascar para elogiar João. João é profeta. Não fica por aí. João é mais que profeta. Já deixou Moisés, Abraão, Isaac e Jacó para trás. Não fica por aí. Mas nascido de mulher, ou seja, tirando anjos, querubins, serafins, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lógico, né? Nenhum profeta é igual a João, mas o menor no reino dos céus será maior do que João. O que Jesus está falando isso? Porque João, ele foi um protótipo de humildade. João não acertou em tudo, repito, mas foi um protótipo de humildade. João sempre falava que eu diminua e que ele cresça. Que eu diminua e que ele cresça. E João foi um profeta que, a despeito dos outros, vai afunilando. Eu vou dar uma técnica para você. Quando o profeta ele tem uma maior intimidade, que ele deixa tudo para servir a Deus, ele não se casa, ele se torna eunuco. Tem pessoas que se tornam eunuco. Ele evita a família para servir a Deus. Ele, não é que seja errado, família é bênção de Deus, mas a pessoa que ela se guarda para Deus nesse sentido, faz bem, é um mistério, mas faz muito melhor ainda. Né? Então, João é profeta. E João fez isso, João se dedicou totalmente, integralmente a Deus. Moisés teve família, Davi teve família. Uhul! Bom dia. Bom dia! Um excelente sábado para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Abraão teve família. Isaac e Jacó. Agora perceba que Jesus falou o seguinte, que por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque aquele que se humilhar, Deus exaltará. E aquele que se humilhar, Deus exaltará. E aquele que se exaltar, Deus o abaterá. Não tem esse negócio de vocês, os humilhados serem exaltados. Onde é que diz isso? Não existe isso. A Bíblia fala que aquele que se humilhar, Deus exaltará. E aquele que se exaltar, Deus o abaterá. Ou seja, é uma ação de si própria. Uma ação de si próprio. É uma autoação. Né? Para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba que há uma lei quando Deus exaltou Jesus, porque ele tinha se humilhado antes.
Ele se humilhou diante de Deus, diante dos homens, né? Com uma humildade. E a humildade, ela um cristal. A humildade, ele é uma pedra preciosa. Explicando, espiritualmente falando, de forma emanente, é algo que você produz com algo que você passa. Quando você devolve na mesma razão, na mesma atitude, você não se torna humilde, você se torna arrogante. A Bíblia fala, não responda ao tolo para você fazer semelhante a ele. Ah, se me disser, eu digo. Claro que você tem que ter limites, você tem que ter limites. Eu falei, limites você tem que estabelecer. Uma risca você tem que estabelecer para o seu próprio bem e para o bem das pessoas. Agora, contudo, no entanto, todavia, né, é necessário que possamos ter esse sentimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala aqui ainda, assim, meus amados irmãos, como vocês obedecem não apenas à minha presença, muito mais na minha ausência. Façam tudo sem queixas e sem discussões. E tem um versículo que eu acho aqui muito bonito. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela do universo. Ou seja, a nossa luz vai brilhar no meio da escuridão. Porque não tem como você abafar o sol, tem? Não tem. Então, por mais que o sol, a pessoa queira abafar o sol, não tem como, tem um ditado que fala, não tem como você tampar o sol com a peneira. E você, quando a sua luz brilha, querido, não pode nem reluzir para as pessoas visivelmente. As pessoas não podem ver, mas Deus vê. As forças espirituais vê, tanto das trevas quanto do céu. E quem vai lhe recompensar é Deus. Eu sempre falo que o astro desse mundo gosta muito de futebol e esporte. Tem os astros, né, de Hollywood, as estrelas de Hollywood, né? Mas, como a Bíblia fala, na qual vocês brilham como estrelas do universo, na qual, versículo 15, na qual vocês brilhem como estrelas no universo, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de geração corrompida e depravada, na qual vocês brilhem como estrela do universo, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis. O que é puro? Puro é você ser purificado pela palavra de Deus, né? É você não desejar mal aos outros, é você não cobiçar nada de ninguém, é você não ter inveja, é você não ter ser maledicente, é você ser uma pessoa que venha tratar as pessoas bem, independente da posição da pessoa, né? Independente da classe da pessoa, você tem que tratar as pessoas bem. Irrepreensível, as pessoas não vão ter que te acusar de fato, porque calúnia inventaram contra Jesus, inventaram contra Paulo, inventaram contra Moisés, contra todos os homens da Bíblia. Calúnia é algo que é normal na vida de uma pessoa de bem. Claro que quem calunia sempre vai ser tratado e vai ser realmente, até o próprio julgamento vai vir até para a pessoa que calunia. Porque se você é uma pessoa que, por exemplo, Messi é um excelente jogador de futebol. Se eu disser que Messi não joga bola, as pessoas vão dizer, poxa, esse cara tá louco. Por exemplo, outro exemplo, Roberto Carlos, ele canta muito bem. Se eu dizer, olha, Roberto Carlos é um péssimo cantor, sair espalhando por aí, que crédito vai ter? Ninguém vai dar crédito. Então, a mesma coisa é você. E ainda que desse crédito, Deus vai fazer algo para que a sua luz venha brilhar e o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Por quê? Porque a produção que você fez ali é uma produção do espírito, não produção da alma, não produção carnal, não produção do seu corpo, uma produção do espírito. Uma alma que a pessoa ganha, né? Uma pessoa alimenta uma alma, então produção do espírito. Por exemplo, quando você ganha uma alma, você tem que orar, jejuar para aquela pessoa, levar a palavra àquela pessoa.
Você tem todo um processo para ganhar uma alma. Não é assim, claro que tem casos e casos que é exceção, que você prega para a pessoa que a pessoa se arrepende e confessa seus pecados para Jesus na hora. Mas tem casos, na maioria dos casos, é um processo para ganhar uma alma, né? Quando alguém ganha uma alma, e eu tenho uma experiência própria de ganhar várias almas para Jesus, né? Várias almas para Jesus, de todo aspecto farmando. Então, e aqui para finalizar, retendo firme a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ou seja, quando você guarda a palavra de Deus, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No dia de Cristo, porque vai ter dois julgamentos aqui na área de escatologia, aqui é a escatologia, vai ter dois julgamentos, o trono branco e o tribunal de Cristo. Ele está se referindo aqui no dia de Cristo, ou seja, no tribunal de Cristo, ou no dia de Cristo, que os salvos vão ser julgados para ganhar galardão, todos os salvos vão ser julgados, não para passar vergonha, como você vê nesses filmes aí, tal, de evangélicos, né? Quando o cara é salvo, ele vai ter uma grégula muito magnífica, de excelência, que não se pode explicar. E o julgamento dele vai ser totalmente diferente. Não vai passar a tela como... Para os ímpios, sim. Os ímpios vão passar a tela de toda... Porque vai ser... O julgamento do ímpio vai ser com uma grégula pérfida e sórdida produzida por eles mesmos. Mas do salvo vai ser uma tela magnífica. Ou seja, vão ser julgados. Agora, a única coisa que vai acontecer com salvos em Cristo Jesus é que muitos vão ser julgados, né, e muitas obras, né, vão ser queimadas pelo fogo. Ou seja, muitas coisas que ele fez de bom, mas a intenção não foi boa, ele vai perder aquela coroa. Vamos supor que eu ganho 1000 almas, mas 100 almas que eu ganhei, eu queria me parecer, eu queria me mostrar, eu queria, fui na força, no poder latente da alma, fui na minha sabedoria. Então, eu só vou ganhar o quê? 900 pedrinhas. 100 pedrinhas Deus vai tirar, né, da minha coroa. Um exemplo, uma suposição. Aí ele fala o seguinte: contudo, mesmo que esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem ao Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Ou seja, é algo mútuo, porque o apóstolo Paulo estava sendo, coitado, oferecido ali como libação, né? Como um pregador do evangelho eficiente. Ele foi perseguido, né? E teve muitas provas. Ele falou: eu trago as marcas no meu corpo de Jesus Cristo e ninguém me incomode. Mas uma coisa ele fala, que ele servia com alegria, e o apóstolo Paulo, ele estava pronto, tanto para a vida como para a morte, tanto para viver como para morrer. Ele não estava nem aí. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi outro que ele se abdicou, né, de ter uma família, ele poderia ter para servir exclusivamente a Cristo. Tem gente que tem esse voto. Você vê aí que eu conheço Valnice Milhomes, Neuza Antioquia, né? Homem, pouquíssimo eu conheço que tem essa natureza, mas mulheres, tem muitas mulheres de Deus que têm essa natureza, que é uma coisa espetacular, bonita e linda. Porém, contudo, todavia, né, também as pessoas casarem é muito bom, né? É um mandamento do Senhor. E essas pessoas são especiais. Estejam vocês também alegres e regozijem comigo. É aquela história, quando você se alegra com a pessoa, não se alegra apenas com uma vitória de uma pessoa próxima de você. Se alegra com uma vitória das pessoas que vocês estão de longe. Você sabe que, às vezes, eu já falei da maledicência da inveja. A maledicência é quando o cara não consegue o sucesso e começa a criticar aquele que alcançou o sucesso. Aí ele começa a maldizer o cara. Dizer que o cara é isso, dizer que o cara é aquilo, dizer que o cara... E o cara não é nada daquilo. O cara não é nada daquilo. Inveja não tem nada disso. Inveja, a pessoa alcançou até mais sucesso, infinitamente mais do que você. Mas a inveja é mais terrível porque é um espírito maligno. Às vezes o presidente da república pode ter inveja de um vereador no interior da menor cidade do país. Às vezes um homem mais rico do mundo pode ter inveja de um mendigo.
é algo que é extremamente paradoxo, né? Anormal, mas a inveja é um espírito maligno, ela procede dessa natureza. Porém, contudo, todavia, né, nós devemos nos alegrar. A Bíblia fala que nós alegrai-vos por tudo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Alegrar com o sucesso do irmão, alegrar com a alegria do irmão, alegrar, regozijar-nos com tudo aquilo que Deus faz na vida do nosso próximo, de prosperidade, de libertação, de amor. Hoje em dia as igrejas, muitas igrejas, elas estão competindo entre elas mesmas. Igreja, tô falando, já vou partir por parte do reino de Deus, do corpo de Cristo. Igrejas competindo com elas mesmas. E isso é triste. E isso não pode. E isso não deve. A igreja é uma só. Claro que cada igreja tem as suas doutrinas de acordo com a palavra de Deus. Se usa saia, se usa calça, se usa brinco, se não usa brinco, se pula, se é tradicional, se é ortodoxo, se não é. Isso, desde quando obedeça aos dogmas, não tem problema nenhum. Agora, eu querer que a igreja não cresça porque para mim aparecer, isso é, no mínimo, é uma meninice. E os meninos não entram no reino dos céus, a não ser que se tornem homens e mulheres, segundo o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, que Deus abençoe a todos vocês, que essa palavra venha fazer guarita em vossos corações. Eu vou pedir para vocês o seguinte, nós estamos para chegar para 100 seguidores, né? Falta aí 6 pessoas para chegarmos. Então, nos ajude para chegar a 100 seguidores, compartilhe esse vídeo, peça alguém para assinar esse canal, né? Além de assistir, assinar esse canal, porque esse canal precisa crescer para a glória de Deus, né? Dê o seu like aí, comente. Eu gosto quando as pessoas comentam, as pessoas tiram dúvidas teológicas, dúvidas espirituais, né? Vocês podem ficar à vontade. Se você quiser meu zap, pastor, tem uma dúvida no aspecto teológico, no aspecto espiritual, no aspecto eclesiástico, no aspecto bíblico. Eu digo a você que eu sou preparado para isso. Eu vou lhe responder. Eu vou lhe responder e eu vou querer abençoar a sua vida, né? Então você pode ter essa certeza que nós estamos aqui para contribuir para o reino de Deus, né? Para falar das palavras de Deus como a Bíblia ela deve ser e é, né? Então que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até mais.